Ondas de ataques e contra-ataques enquanto as negociações continuam. O mesmo padrão se repete nessa nova rodada de confronto entre os Estados Unidos e o Irã. Se um lado aumenta a tensão, o outro responde na mesma medida. Enquanto isso, o jogo de policial bom e policial mau continua dominando a narrativa dos dois lados. Lembre-se, o presidente americano Donald Trump está adotando uma postura dura, mas desta vez tem sido mais cauteloso com prazos. Donald Trump, que antes impunha um prazo atrás do outro durante o confronto anterior, agora diz que não gosta de estabelecer prazos. Mas ele avisou que o Irã precisa se comportar. Agora não há um prazo definido para a escalada. Mas vale lembrar que o presidente dos Estados Unidos já havia dito que os ataques continuariam até que os negociadores iranianos voltassem à mesa para fechar um acordo. Por outro lado, o vice-presidente J.D. Vance expressou preocupação com essa estratégia de bombardeios por tempo indeterminado. E é justamente aí que os dois líderes divergem. Em um podcast com Joe Rogan, o vice-presidente americano disse, abre aspas, você pode tirar o radar deles, pode destruir alguns dos drones e alguns dos mísseis, mas ainda é fácil demais atacar navios no estreito. Fecha aspas. Então, é preciso realmente estar disposto a conversar e tentar entender o problema. Agora, o lado iraniano também está seguindo um padrão parecido com o dos Estados Unidos. O líder supremo do Irã, Ayatollah Mostafa Khamenei, declarou abertamente que vai se vingar pelo assassinato do pai. Antes disso, ele já tinha divulgado um comunicado expressando sua discordância em relação ao memorando de entendimento com os Estados Unidos. Da mesma forma, o comando militar iraniano avisou que vai destruir toda a infraestrutura da Ásia Ocidental se os Estados Unidos realizarem ataques contra a infraestrutura civil do Irã. Se as recentes ameaças do presidente dos Estados Unidos de atacar a infraestrutura da República Islâmica do Irã forem colocadas em prática pelas forças militares agressivas daquele país, então tudo o que até agora permaneceu intacto graças à contenção do Irã, ou seja, toda a infraestrutura da região, será esmagado sob os golpes de aço das poderosas forças armadas da República Islâmica do Irã, a tal ponto que não restará nenhum vestígio, como Chris Vance diz. Mesmo assim, os negociadores estão adotando uma postura mais branda. O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse que o país não quer guerra e jamais vai iniciá-la. Ele culpou os Estados Unidos por não cumprirem o acordo negociado e prometeu defender os direitos do povo iraniano. Agora, essa declaração foi lida por um âncora da televisão iraniana. Vamos ouvir. Durante as negociações, nós também garantimos o reconhecimento dos acordos do Irã sobre o Estreito de Hormuz, mantendo uma posição firme. Agora que os Estados Unidos, do ponto de vista legal, estão de mãos vazias, estão tentando enfraquecer esses acordos iranianos pela força. Mas nós precisamos defender o que conquistamos para que os direitos do povo sejam realmente respeitados. Os dois lados agora estão oferecendo um ramo de oliveira um ao outro, ao mesmo tempo em que continuam se atacando. É aquela dança do policial bom e do policial mau, e o ciclo de escalada, negociações, redução de tensões e impasses segue se repetindo. Mas o custo disso é alto, e o mundo inteiro está assistindo a essa incerteza se desenrolar. Quero dar as boas-vindas ao meu convidado de hoje. O tenente-coronel Daniel Elio Davis está com a gente. Ele é especialista militar e apresentador do canal The Daniel Davis Deep Dive no YouTube. Está falando ao vivo da Virgínia neste momento. Coronel Davis, seja bem-vindo ao Beyond. É um prazer tê-lo de volta ao programa. Minha primeira pergunta é a seguinte.
Essa estratégia, a do policial bom e do policial mau, vai funcionar a favor dos Estados Unidos no caso do Irã. A gente tem visto duas posturas e dois tons bem diferentes, vindos de Donald Trump e de J.D. Vance. E não é de agora, isso já vem acontecendo há algum tempo. Essa estratégia vai funcionar para os Estados Unidos? Sabe, eu não acho que seja exatamente um jogo de policial bom e policial mau, pelo menos do lado americano. Parece mais que eles estão tentando encontrar algum tipo de estratégia que todo mundo consiga apoiar. Porque a gente teve aquela fase em que tentamos a diplomacia. Tivemos o cessar-fogo, que entrou em vigor em abril, e depois isso acabou virando um bloqueio, meio que uma tentativa de conseguir um memorando de entendimento. A gente finalmente conseguiu esse memorando, mas nem chegamos perto de dar os 60 dias que estavam previstos. O presidente Trump ficou impaciente poucos dias depois do início e começou a mudar os termos quase imediatamente, impondo condições que o lado iraniano não tinha a menor chance de aceitar. E aí isso acabou virando algo mais direto, mais cinético. E agora, com o vice-presidente Vance dizendo uma coisa e o presidente Trump dizendo outra, a questão real é: qual é a posição dos Estados Unidos? Porque eu nem sei se os próprios americanos sabem disso. Claro, se não houver uma voz única, vai ser quase impossível ter um lado diplomático com o outro lado, que também tem opiniões diferentes dentro do próprio governo sobre o que pensar. Então, neste momento, eu não vejo nenhum caminho de sucesso para nenhum dos dois lados. O que eu vejo é a continuação desse tipo de quase guerra, que não é exatamente um cessar-fogo, mas também não é uma guerra total. É interessante, Coronel Davis, que a gente esteja aqui falando sobre o tipo de estratégia que os Estados Unidos estão adotando. Mas a minha pergunta é simples. Os Estados Unidos realmente querem que essa guerra acabe, apesar das questões internas? Porque muitos especialistas ao redor do mundo acreditam que, na medida em que Donald Trump puder interromper ou restringir o comércio chinês pelo Estreito de Hormuz, ele vai fazer isso pensando no benefício de longo prazo. É uma pergunta válida, porque à primeira vista a resposta é claramente sim. Sem dúvida, os Estados Unidos querem que isso acabe, porque tem consequências econômicas muito negativas para a gente. O próprio presidente Trump, quando assinou o memorando de entendimento no dia 17 de junho, disse especificamente que a gente só tinha cerca de 4 semanas de reservas estratégicas de petróleo. Ele disse claramente que estávamos caminhando para uma possível depressão se não conseguíssemos reabrir aquele estreito. Então, naquele momento, ele parecia estar focado nisso. Mas, literalmente, poucos dias depois, de repente, ele volta a fazer coisas que enfraquecem exatamente esse objetivo. O parágrafo 5 é um dos principais exemplos, porque nós colocamos ali, e o próprio presidente Trump assinou o documento, que o Irã teria controle administrativo sobre o Estreito de Hormuz por 60 dias, sem cobrança de taxas. Mas aí, literalmente poucos dias depois, a gente começa a implantar o nosso próprio sistema na parte sul do Estreito de Hormuz, violando aquele acordo. E claro, isso acabou virando uma série de divergências e episódios de violência de ambos os lados. Então alguém pode dizer, tá, mas o Trump realmente queria encerrar aquilo? Porque fazer algo tão cedo no processo faz parecer que ele não queria que desse certo, por qualquer outro motivo. E essa é uma pergunta válida, que eu acho que ninguém pode responder além do próprio presidente Trump. Pelas evidências, parece mesmo que a gente tomou medidas que enfraqueceram a nossa própria posição e tornaram extremamente improvável que o Irã aceitasse o que a gente queria. E por isso, a gente acabou nesse impasse que, por enquanto, não tem solução. Certo. Então vamos esperar e observar, Coronel Davis, como isso vai evoluir. O mundo inteiro, claro, está aguardando o fim dessa guerra. Se esse for ou não o caminho que está sendo seguido, a gente deve saber em breve, espero. Mas eu encerro por aqui.
Muito obrigada, Coronel Davis, por participar do Beyond e compartilhar sua visão com a gente. Sempre um prazer.